Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Isto é Sua História. Eu sou a Lívia Biasi e hoje eu converso com o empresário Guilherme Prestes sobre carreira, empreendedorismo, tecnologia e, claro, inovação. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado. É uma honra estar aqui e eu espero compartilhar um pouco da minha história, o quanto essa trajetória me marcou e com certeza talvez marque algumas pessoas também. Com certeza. E a gente vai falar muito sobre a sua relação de amor e afeto com a tecnologia, com o empreendedorismo, né, para criar a sua marca, a sua empresa. Mas eu queria que a gente voltasse lá no início, né, quando que a tecnologia ela entrou na sua vida. Você viu que era uma oportunidade, mas não como um negócio, como algo que você gostava mesmo. Então, isso é uma coisa engraçada até, tá? Porque até os meus 16 anos, talvez, eu nem tinha tido acesso a computadores. Foi na escola que eu me lembro que na época a escola, quando eu fazia o ensino médio, proporcionou o acesso a computadores e na época as professoras se preocupavam então a você fazer um curso de digitação e Sim. saber especificamente como digitar de maneira correta com a posição dos dedos e tal. Foi a primeira vez que eu tive acesso a um computador e eu realmente gostei daquilo, era algo novo, né? E eu procurei mais sobre aquilo, né? Ao procurar mais sobre aquilo, eu vi que existia toda uma carreira em ascensão no mundo, que era um programador, um desenvolvedor de software. E aquilo me animou muito, a possibilidade de conseguir fazer com que uma máquina entregasse resultados diferentes de acordo com a sua vontade, de acordo com algo que você escrevia que se comunicava com a máquina, que é as linguagens de programação. Então, Sim. Aquilo me fascinava. E quanto mais eu ia me aprofundando nessa área, mais eu gostava. Então, surgiu dali e depois disso eu procurei uma graduação superior nessa área e foi surgindo e foi indo. E você comentou ali comigo que você sempre se viu como um empreendedor. E é difícil, né? Uma carreira que não é do dia para a noite que você vira um empreendedor. Você precisa nutrir aquilo ali dentro de você e várias oportunidades na vida. Mas como foi esse processo, né? Sair dessa área de estudante para ser um empreendedor na área de comunicação, de tecnologia, que é um processo que na época, né? A gente está falando de 10, 20 anos atrás, não era igual hoje, né? Que um celular na mão, a gente acessa tudo. Não, com certeza. É uma mistura um pouco da época de estudante migrando para a época de empreendedor. Eu sempre tive a certeza, tá, de que trabalhar como CLT ou os benefícios do governo não me entregariam um futuro. Talvez um pouco de experiência de família, porque a minha família, por parte de mãe, principalmente, ela vem de um background de agricultores e tudo mais, e o campo, ele te traz essa lição de que se você não levantar de manhã e você for lá plantar, você não colhe. Então, eu sempre tive isso intrínseco em mim de que eu deveria plantar. E eu não via isso dentro de uma empresa, até porque eu não tinha acesso a isso na época, a empresas de tecnologia, principalmente na região onde eu morava, no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu sempre busquei e sempre tive essa ciência de que eu deveria trilhar meu caminho. Na época, surgiu também algumas histórias fascinantes. Por exemplo, do Mark Zuckerberg, que criou o Facebook. Foi essa época começaram relatos e mais sobre essa história. Então, não existiam filmes, não existia nada detalhado, mas se tinha um conhecimento de que alguém estava criando uma rede social e tudo mais. Mas, de novo, a tecnologia no Brasil e nos outros países, principalmente fora dos Estados Unidos, ou talvez na Europa, ela não era tão difundida. Então, era um software, um computador, ainda era algo muito distante, né? E em 2008 você conseguiu, né, tirar ali do papel a empresa, mas em sociedade, com outras pessoas. E foi ali que você conseguiu unir tecnologia e gestão, que são duas paixões que também você leva na vida. Mas, como você mencionou, o Brasil não estava preparado para um sistema que fosse algo que a gente fala na nuvem, né, como tá na sua camiseta. Era tudo no CD ainda, não lembro também se era um processo que vocês estavam migrando do disquete, mas era algo que as pessoas não estavam preparadas, mas você já tinha essa visão.
Como que foi para você chegar no mercado e dar de cara com esse obstáculo? É quase como tentar vender ficção científica para as pessoas. Imagina. Principalmente porque o nosso background empresarial era quase nulo. Então, eu ter que convencer uma empresa que está há 10 anos no mercado, que eram as empresas que a gente identificava que tinham um porte, ou no mínimo um processo criado dentro delas, que elas entendiam a importância de ter um software. E, como você mencionou, só que esses softwares eram entregues por grandes empresas, em sua maioria na época. Então, quando nós estamos falando de grande empresa, é IBM, é SAP, a TOTUS, várias outras. E o modelo de distribuição deles era justamente mídia física. Então, era um CD ou um disquete em que a pessoa ia lá, instalava naquele único computador... E ela ia utilizando aquele software. Para ter um upgrade, era instalada uma nova versão, também via CD ou disquete, e justamente entregava as novas ferramentas que aquele sistema software deveria ter. Só que a gente via que isso, além de ser algo que dificultaria muito o nosso modelo de empresa, porque nós paramos na época e pensamos, ok, nós sabemos das nossas dificuldades, como nós vamos entregar software, sistema, da maneira como a gente se propunha, ao maior número de pessoas possíveis. Sim. Nós tínhamos intrínseco dentro de nós de que ele deveria estar acessível na internet, ou seja, ele deveria ser em nuvem. Só que aí nós retornamos, era quase como vender ficção científica para o empresário na época, porque tínhamos que convencer ele de que ele necessitava de um software em nuvem, diferente do software instalado, porque o em nuvem ele teria acesso de qualquer lugar, e esses benefícios de acessibilidade, de não ter problema de configuração, de que se o computador dentro da empresa dele simplesmente estragasse, ele não perderia nada. Então, tínhamos que vender todos esses benefícios para depois convencer ele de que, ok, agora que você entende os benefícios, compre o nosso software, que também na época não era um investimento comum de ser feito. Imagina. Para esse empresário conseguir desenvolver e a gente conseguir entregar o software. Então, foi um desafio. É algo... As curvas, né, do empreendedorismo. É algo... E como que foi esse processo na sequência, né? Quando você já conseguiu fazer com que a empresa andasse, você conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem naquilo que vocês estavam vendo. Como que foi essa relação? É uma relação de amor e ódio, né? Amor e ódio, eu digo o seguinte, porque nós gostávamos e acreditávamos muito no que nós estávamos fazendo. Era literalmente a nossa meta de vida. Então, sempre foi nosso sangue, nossa possibilidade de buscar um futuro. Algo que nós almejávamos. Depois que nós conseguimos entregar esse nosso software e nós vimos o resultado dessa entrega de gestão para essas empresas, nós sentíamos uma espécie de orgulho interno por não só estar vendendo um produto e a nossa empresa estar dando certo, mas porque nós estávamos entregando algo a mais, algo legal para aquela empresa, porque à medida que aquela empresa conseguia utilizar um sistema que beneficiava ela mesma e entregava a gestão, ela própria crescia, porque ela própria se fortalecia. Então, era algo que nos causava orgulho, mas da mesma maneira, era uma relação de ódio, dificuldade. Por quê? Porque o nosso background, principalmente na época, nós éramos muito jovens, então nós não tínhamos anos de experiência, nós não entendíamos 100%, não dominávamos todo o conteúdo. Então, exigiu, e exige até hoje, mas principalmente na época, exigiu muito estudo. Muita leitura, muita busca por livros. Eu mesmo me aprofundei muito em algo que hoje em dia talvez muitas pessoas nem se lembrem, mas apostilas, principalmente apostilas de contabilidade, para entender como funcionaria, como o nosso sistema deveria se comportar com esses dados do cliente, para que a gente entregasse pelo menos o mínimo, para que não fosse algo complexo para a realidade dos empresários que a gente se
propusera a vender, que eram os micro e pequenos, mas também entregasse o mínimo de um padrão de gestão para eles. Então, é uma relação conturbada. Mas eu vejo que, se não fosse assim, o meu crescimento pessoal também não teria acontecido. Então, tudo foi como deveria ser. Com certeza. E falando sobre essa relação, né, de amor e ódio que você mencionou, você ficou dos 18 aos 28 na empresa, né? Foram 10 anos ali de construção. E chegou um momento que você decidiu sair para você investir realmente na sua carreira pessoal, profissional. Foi ali que você teve experiências internacionais e foi ter uma vivência fora ali, né, da sua região, do seu estado. Por que você tomou essa decisão e como foi esse processo para você? Então, eu acho que depois de dedicar uma década à empresa, existia um certo cansaço, na verdade, uma inquietude interna de que tínhamos ido tão longe, mas eu sentia de que ainda existia um vazio, algo não preenchido. E eu não tinha certeza, eu não tinha conhecimento do que faltava. Na época, a empresa depois de 10 anos de estrada, a empresa já tinha um certo sucesso, nós já atendíamos em torno de 10 mil clientes, então era uma empresa de um porte considerável, tínhamos uma responsabilidade grande com os nossos clientes, mas eu sentia que faltava algo. E depois, no futuro, depois de todas essas experiências que eu me propus, eu entendi o que era. Mas na época eu não entendia, não sentia isso. Então eu me propus algo diferente. Eu entendia que para mim, talvez tentar entender e me autoconhecer melhor, eu deveria procurar novos desafios. Então foi a época que eu acabei saindo da CIG, vendendo minha parte e me propus a trabalhar no exterior. Então trabalhar para empresas no exterior, empresas que eu sabia que entregariam uma cultura diferente para mim e que me trariam talvez uma visão. Não tinha certeza da resposta, mas eu estava em busca dela. Então foi um caminho que eu decidi seguir. Trabalhei com algumas empresas na Inglaterra, outras da Alemanha, e principalmente uma empresa da Alemanha que eu trabalhei, que foi a que me entregou uma visão clara de que o sucesso deles era intrínseco ao sucesso dos clientes deles. Uma visão de que eu tinha muito orgulho, mas ela não estava 100% internalizada dentro de mim. Então, muitas vezes nós tínhamos orgulho de ver a empresa do nosso cliente evoluindo, mas era só uma parte do processo. Era como se fosse um banho para o ego. Não era intrínseco dentro esse entendimento de que o meu sucesso só acontece porque o meu cliente teve sucesso. Verdade. Então, se eu quero crescer, eu preciso entregar, antes de tudo, conhecimento e gestão para o meu cliente para que ele possa crescer. É mais na linha de servir para ser servido. Então, foi algo que essa jornada trabalhando no exterior me mostrou e que eu sabia então, e tive isso para mim, um dia quase como que um estalo de que era aquilo que eu tanto buscava e que faltava para mim, essa visão de centrada no cliente, de que o cliente realmente era a coisa mais importante e mais do que simplesmente vender, entregar o sucesso para ele. E nessa fase do processo, muitas coisas aconteceram, né? A pandemia veio, ela afetou o mundo, a gente teve várias consequências por conta da quarentena, do lockdown, e isso afetou também a CIG na relação ali financeira. Foi ali que você parou, né? Eu acho que você já tinha se encontrado da maneira como você desejava e você olhou para ela de uma forma diferente, com algo de... Você ajudou a criar, você já ajudou a produzir, a lançar. Então, aquilo te fez voltar Opa, bati aqui, Gabi. E aquilo te fez voltar para o processo e encontrar uma nova oportunidade. Como que foi também você voltar para algo que você já tinha deixado para trás, entre aspas, mas com uma outra essência agora? E também à frente, né? Porque você voltou e conseguiu comprar ali a parte dos sócios. Isso. Eu acho que é uma busca mútua. Realmente a pandemia,
ela acabou influenciando muito a empresa. Na época, depois que eu saí, a empresa continuou no modelo de negócio que nós vimos anteriormente, que era qual? O foco em produto. Ou seja, embora existisse esse orgulho de entregar gestão e ver a melhoria no cliente, o foco da empresa era vender o produto. E o posicionamento da empresa era como se o sistema, o software fosse um produto. De que maneira? Na época, principalmente, as grandes empresas como Adobe, entre outras, elas forneciam software de que maneira? Existia o Adobe Photoshop 1. E se você queria a nova funcionalidade do Photoshop, que retirava o fundo automaticamente de uma imagem, você tinha que comprar a licença do Adobe Photoshop 2. Ou seja, você comprava a licença perpetuamente para o Adobe Photoshop 1, mas se você queria a nova funcionalidade, você tinha que comprar a licença do Adobe Photoshop 2, fazendo uma nova compra. E aí sim você teria essa licença forever também e continuaria utilizando o software para sempre. Mas é uma visão centrada em produto, é só venda. Eu estou entregando o produto e depois você tem aquela versão. Você não tem uma melhoria contínua. E esse posicionamento, junto à pandemia que afetou muito as pequenas e médias empresas do Brasil, principalmente as pequenas, ela trouxe sérios problemas financeiros para a empresa, porque, infelizmente, o pequeno empresário brasileiro, ele não vê a gestão como algo primordial, muitas vezes. Até porque eu entendo que a sobrevivência dele e a da empresa se misturam. Então, quando algo assim acontece, quando um ambiente se torna hostil, como foi a pandemia, ao empreendedorismo, muitas vezes se busca cortar tudo em busca da sobrevivência. Então, o que aconteceu foi que tudo que era considerado supérfluo pelos micro e pequenos empresários acabou sendo cortado. O que no caso da nossa empresa, da CIG Cloud, aconteceu que o posicionamento de mercado dela em venda de produto foi muito enfraquecido, porque afinal, quem tinha um software e conseguia manter o mesmo, mantinha. Agora, a compra de novos softwares, esse investimento por parte dos micro e pequenos empreendedores, acabou. Porque muitas vezes a própria existência dele estava ameaçada, como eu disse. Então, foi algo que afetou bastante a CIG. A CIG realmente entrou em sérios problemas financeiros e quando é quase assim, quando existe uma relação de amor entre as pessoas e realmente, quando eu saí da empresa, eu não saí em desgosto, eu não saí num cenário ruim, realmente eu saí num cenário em busca de meu autoconhecimento, eu nunca fechei essa porta. Então, automaticamente, a mim mesmo foi natural que, ao me encontrar, eu olhasse para o passado, mesmo para que eu pudesse identificar os erros que eu cometi, os acertos que eu tive, para traçar uma nova trajetória para o futuro. E essa reconciliação, essa reaproximação com a CIG, eu acredito que foi natural justamente porque, ao ver de que eu tinha me encontrado e eu talvez possuía a solução para o problema que a minha empresa que eu criei estava passando, eu acho que essa aproximação de conversa meio que foi natural, como se fosse um magnetismo reaproximando um ao outro. E eu conversei então com os meus sócios na época, quando eu vendi a empresa, eu me propus a trabalhar para o exterior e eu entendi de que, como eu estava em busca de algo, eu realmente não mexi em nenhum valor que eu recebi ou nada do tipo. Então, meio que como tinha que ser assim, eu tinha o valor de compra, de venda da empresa. Sim. Então, eu acabei me reaproximando. Os meus sócios, eles enxergavam que a visão da empresa que tinha trazido eles até aquele momento estava um pouco findada e acabou que eu recomprei a empresa. Eu assumi, sabia de todas as dificuldades, mas eu entendia o potencial que a CIG conseguiria entregar para os clientes com a minha nova visão. E é sobre isso que eu quero falar agora, né? Como que a sua nova visão impulsionou um novo caminho? O que você fez quando você assumiu ali a cadeira e o que mudou? Então, a primeira grande dificuldade que veio foi que foi bonito, eu voltei para a empresa, eu estava me sentindo em casa novamente, só que a minha casa estava com sérios problemas. Então,
como parte também dessa reformulação, infelizmente, a empresa teve que virar de cabeça para baixo. Né? Saímos de um posicionamento de produto e eu tinha entendido de que o que era importante era estar próximo do cliente. Então, eu entendia de que eu deveria ter um posicionamento de serviço. Eu deveria oferecer serviço de gestão aos meus clientes e estar mais próximo dos mesmos. E foi essa visão que eu, aos poucos, comecei a introduzir na empresa. E não foi fácil. Não foi fácil. Foi uma reformulação total. A empresa, na época, eu me lembro que uma das coisas fundamentais de uma empresa focada em produto e entregar novas funcionalidades é que a empresa tinha uma equipe de desenvolvimento gigante. Tá? Mas eu entendia que ao mudar o foco e o foco ser o cliente, o foco deveria ser o relacionamento. Relacionamento para uma empresa é atendimento. Então, uma das primeiras mudanças que eu acabei tendo que fazer foi diminuir esse foco em desenvolvimento de novas funcionalidades e aumentar o foco em atendimento ao cliente. Então, teve toda uma reestruturação interna da equipe de desenvolvimento para que a equipe de atendimento ao cliente pudesse crescer e que a gente pudesse entregar um serviço de qualidade. Eu sei que é um caminho difícil, um caminho tortuoso. Nem sempre nós acabamos conseguindo entregar o que nós desejaríamos, a qualidade de atendimento que a gente desejaria, mas é algo que sempre foi buscado. E, além disso, então, com o foco no atendimento, toda uma série de outros setores da empresa foram reestruturados para que o foco, sim, se tornasse o nosso cliente. Então, desde criado e alterado um setor de onboarding, ou seja, um setor de boas-vindas ao cliente, para que ele tivesse todo um amparo e apoio ao início da utilização do nosso sistema como ferramenta. Eu via isso como algo muito importante, porque o fundamental para o empreendedor é que ele se preocupe com o seu próprio negócio, que o cadastro dos produtos, que a configuração de como o sistema deveria ser não fosse a coisa que tomasse o dia dele. E sim as vendas da própria empresa, que a nota fiscal que ele precisa emitir não fosse um problema e que ele não precisasse ficar preocupado sobre quais os impostos que ele tem que configurar dentro da nota. E sim que ele ficasse preocupado com ele próprio entregar qualidade de atendimento ao seu cliente. Então, tudo isso foi reestruturado, equipe de onboarding, o nosso comercial começou a mudar um pouco os contatos e tentar, antes de tudo, entender qual a realidade do cliente para entender como que a CIG poderia atender melhor ele. E tudo foi mudado e andou nessa jornada. E essas mudanças refletiram, assim, num posicionamento rápido? Foi gradativo? Você viu isso nos números, né? Porque a gente estava falando também do financeiro e da relação com os funcionários, né? Como que você viu essa mudança acontecer? Não foi imediato. Foi um caminho tortuoso entre as pedras. Mas eu acredito que eu tinha um plano quando eu voltei para a empresa, de 5 anos para recuperação de dívidas. Sim. E essa mudança de posicionamento, para que aí sim a empresa estivesse preparada, não só para o mercado, como internamente, para realmente oferecer um serviço de gestão de qualidade. Só que logo no começo eu vi que a minha maior dificuldade não ia ser preparar a empresa externamente, ou seja, mudar a forma como eu comercializo o produto, a forma como eu me posiciono no mercado. A grande dificuldade ia ser de que, se eu quero entregar gestão para o meu cliente com foco no atendimento, primeiro eu deveria ter isso internalizado na minha empresa como cultura. Sim. Ou seja, todos os colaboradores da empresa deveriam estar unidos em prol desse único objetivo, que é entregar um bom atendimento. E isso passou por uma série de treinamentos, mudanças internas. A cultura da empresa teve que ser melhorada. Eu entendi que para que eu conseguisse entregar qualidade para o meu cliente, eu tinha que entregar um ambiente de qualidade interno antes. Com certeza. Porque intrinsecamente, a qualidade do atendimento ao meu cliente passava por dentro da qualidade de vida que os colaboradores da CIG Cloud tinham. Dentre várias, uma das melhorias que a gente fez, além de
considerar um salário de qualidade, que é o mínimo, um apoio interno à qualidade de ambiente aos colaboradores. Foi uma aposta na mudança de jornada de trabalho. Então, agora existe uma discussão, Debate, né? um debate sobre a mudança de jornada de trabalho. Sim. E lá atrás, há 3 anos atrás, eu resolvi mudar a jornada de trabalho da SigeCloud e apostar em uma jornada 4x3, ou seja, 4 dias de trabalho e 3 dias de folga. Eu vejo que, embora se tenha muitas dificuldades e nós sejamos uma empresa de tecnologia, o que facilita talvez um pouco, isso trouxe grandes benefícios para a empresa. Eu entendo que a qualidade de vida dos meus colaboradores mudou muito. Meus colaboradores, o Guilherme próprio, conseguiu ser o Guilherme em mais dias da semana, porque ele tinha toda uma vida para se preocupar. E quando o Guilherme estava dentro da empresa, o Guilherme passou a entregar a qualidade profissional que o nosso cliente merecia. Então, foi um benefício muito interessante nessa jornada e algo que a gente buscou. E isso refletiu também no posicionamento da empresa no Reclame Aqui, né, que é um site que avalia o atendimento, a entrega, o serviço oferecido pelas empresas em nível nacional. E foi algo que você também se preocupou, né? Foi uma questão que a gente sabe, entra lá no site, se a empresa não é bem avaliada, a gente já cria ali uma expectativa. Se ela é bem avaliada, a gente tem outro tipo de função. Então, como que foi você criar também esse mecanismo e fazer com que a empresa se destacasse nesse site? Isso. A partir do momento que eu entendi de que a SigeCloud deveria ser uma empresa centrada no cliente, ou seja, que o atendimento ao cliente fosse a coisa mais importante, automaticamente foi natural de que mapeássemos todos os canais de relacionamento com o cliente. Por quê? Porque ali estava todos os pontos onde nós deveríamos entregar a excelência no atendimento. E o Reclame Aqui é um deles. Sim. Um muito importante que mostra o nosso compromisso com transparência e com a mudança proposta. E um ponto de janela de transparência. Como você mesmo disse, um local onde não só os meus clientes, mas qualquer pessoa que deseja consultar e até virar nosso cliente poderia ver o nosso empenho no nosso trabalho. E o Reclame Aqui é um site importante que demonstra o quê? Que sim, na SigeCloud ainda existem muitos problemas, nós não somos perfeitos, nós estamos numa batalha diária para entregar o melhor atendimento do cliente possível, alcançar excelência no atendimento do cliente, mas sim, nós ainda não estamos lá. Eu acho que nós nunca estaremos. Nós sempre vamos buscar algo melhor. E o Reclame Aqui é um local onde isso fica transparente, não só para a minha empresa, mas para todas. E é nítido, é possível ver o histórico de evolução do Reclame Aqui desde do ponto em que eu decidi fazer essa mudança para que a empresa fosse centrada no cliente. A evolução é nítida. Nós saímos de uma empresa com uma nota média de 6 para hoje uma empresa que é RA 1000, ou seja, nós somos entre as melhores empresas no atendimento no Brasil. Nossa nota hoje é 9,7 de 10, então nós temos as maiores notas no Reclame Aqui. E, além disso, no ano de 2024, nós somos indicadas, então, ao Prêmio Reclame Aqui, na categoria de softwares. Então, grande trabalho realizado. É um grande trabalho, é uma grande jornada, justamente em tentar entregar um atendimento, mas o Reclame Aqui é um dos canais. Com certeza. Tentamos entregar qualidade no atendimento em todos eles. E quando a gente fala da sua empresa, da sua marca, a gente também tem a visão de que você está localizado em uma cidade com o nome Cidade Feliz, né, que eu acho isso bem interessante. E é uma cidade com poucos habitantes, mas que a gente estava conversando e eu trouxe isso para você, né? Oferecer oportunidade de emprego, de tecnologia, é algo que você também faz. Então, assim, quando a gente fala da relação do cliente, acredito que você está entregando o seu trabalho, né? Pelos méritos que você está colhendo, mas também pela oportunidade que você está oferecendo aos seus funcionários. Então, há uma relação de respeito com eles. E eu queria que você falasse disso também, porque quando o Guilherme, lá do início, né, que falou que não se via seguindo a carreira de CLT, você poder oferecer isso para outras pessoas, você tinha dimensão?
Não tinha, jamais tinha. Até porque quando se fala lá no início, eu tinha meus 18 anos de idade. Eu louvarei qualquer pessoa que com 18 anos de idade tiver um caminho totalmente traçado de sua vida e esse caminho for o caminho que ela seguir sem qualquer mutação até o final. Verdade. Mas eu não tinha essa dimensão, mas a partir do momento em que isso se tornou importante e intrínseco para mim, eu vi que essa entrega de qualidade para o cliente passava pela entrega de qualidade de vida para os colaboradores da CG Cloud. Então, isso é algo muito importante. E é algo que eu acredito muito. Senão, a empresa não trabalharia numa jornada 4x3, a empresa não ofereceria os benefícios que ela oferece hoje aos colaboradores. E não é, a gente não usa isso como... Muitas empresas falam que, olha, venha trabalhar conosco porque isso é um atrativo. Não, a gente não usa isso como atrativo porque eu entendo que isso é o mínimo, entendeu? A entrega de um ambiente de qualidade é o mínimo. Afinal, por quê? Agora eu vou fazer um merchan da CG Cloud. Lá nos meus 18 anos eu escrevi uma frase que até hoje é a missão da CG Cloud, que é unir gestão e tecnologia através de soluções inovadoras com o preceito de que empresas são movidas por pessoas. Ou seja, indiferente se seja um PJ, o meu cliente, existem seres humanos por trás. E essa visão se internaliza em mim para minha empresa, para os meus colaboradores. Dentro da minha empresa, ela é movida por pessoas, são seres humanos. As pessoas têm que viver suas vidas. Elas têm que ter uma qualidade de vida. O tempo delas aqui, que é finito de todo mundo, ele não pode ser passado em branco. Então, elas têm que ter esse desenvolvimento pessoal delas que a gente tenta entregar, essa qualidade de vida mínima que a gente tenta entregar. Talvez a nossa localização numa cidade do interior, onde já existe toda uma questão de qualidade de vida melhor do que nas grandes cidades, facilite isso. Tá? Mas essa sempre foi a proposta interna da CIG, de tentar entregar essa qualidade de vida e o quanto isso é importante, né? Essa questão humana, o lado humano. Com certeza. Por mais que você trabalhe com tecnologia, eu acho que essa sua visão humana, ela traz todos os valores e a essência que a empresa tem, né? A tecnologia deveria ser usada no geral para favorecer a vida humana. Não para substituir. Nem sempre ela faz isso, mas ela deveria. Aí nós entramos em aspectos gerais e maiores, aquém talvez da minha compreensão, mas a tecnologia deveria estar aqui para auxiliar e servir, e não simplesmente substituir, como você disse. E agora sobre o Guilherme, né? Quais são as suas expectativas para o futuro, a sua relação? Eu queria que você fizesse uma análise da sua trajetória, não só profissional, mas como pessoal, né? Todo esse processo que você viveu e o que vem pela frente. Como eu citei, parte da minha família vem de agricultores. Então, o cuidado e o trabalho com gestão nem sempre foi uma prioridade. Mas eu sempre tive uma visão intrínseca, assim como na agricultura, é que o trabalho duro, ele glorifica. Ou seja, se o agricultor não acorda às 5 horas da manhã para plantar o que ele vai colher daqui a um mês, ele não tem nada para colher. Então, eu tenho essa visão intrínseca dentro de mim e eu sei que no futuro, meu futuro reserva ainda um longo caminho de aprendizado para mim mesmo. Sabe? Eu acredito muito e tenho buscado muito excelência e eu entendo que quanto mais eu me desenvolvo, Guilherme, como líder, mais eu tenho condições de entregar melhores condições, seja de vida, de empresa e tudo mais, para as pessoas que estão no meu entorno, para os colaboradores da CG Cloud, por consequência. Também, né? E para mim, acredito que todas as pessoas estão aqui para buscar a evolução. Então, é algo que eu tenho buscado. Recentemente, eu decidi que eu quero escrever um livro, justamente contando toda essa história da CG Cloud e toda essa guinada de visão para ter uma empresa centrada no cliente, com foco no atendimento, que eu acho que é muito importante. Eu não vejo hoje em dia as empresas
realmente terem foco no cliente. É muito bonito fazer um marketing de que nós nos importamos com os clientes, mas essa não será a verdadeira essência da empresa. Então, acredito que os grandes resultados realmente vêm de trazer isso de forma verdadeira, tanto internamente, como eu já citei, para a própria empresa. Acredito que o foco no cliente, ter empresas centradas no cliente, começa primeiro fazendo o tema de casa e depois externalizando isso. E então eu quero escrever um livro contando sobre isso, contando as experiências de vida que a gente teve lá na SigiCloud. E assim como eu tenho começado aos poucos produzir materiais nas minhas redes sociais, no LinkedIn, coisas simples, newsletters, algumas postagens compartilhando algumas coisas que aconteceram durante a minha semana, justamente porque eu entendi que, assim como eu, podem ter muitas outras pessoas nessa jornada de tentar criar empresas que realmente se apoiam e entendem o cliente, que têm foco no cliente. E eu acho que é muito importante essa construção. E muitas vezes um conhecimento que eu tenho, hoje, o meu tempo de jornada, pode ajudar muito uma outra pessoa. Então eu pretendo cada vez mais compartilhar esse conhecimento. E é isso que eu penso para mim no futuro. E claro, muito estudo, cada vez mais estudo, busca por conhecimento. Eu entendo que a minha evolução ajuda na evolução das outras pessoas ao meu redor, assim como a evolução deles ajuda na minha evolução. Sim. Então acho que é um ciclo mútuo de tentar buscar o melhor. Acredito que indiferente da sua evolução financeira ou do declínio dela, acredito que indiferente da sua evolução espiritual ou não, de o governo facilitar ou prejudicar sua vida, de acidentes, guerras ou outros eventos que estão aquém da nossa compreensão e do nosso domínio, algo que jamais pode ser retirado da gente é o conhecimento. Então, eu acho e eu acredito muito nisso, e acredito que se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas busquem conhecimento, estudem. Algo cada vez mais perdido, que é a leitura. Acredito que a leitura, assim como hoje em dia se tem um cuidado enorme com o corpo, e todo mundo hoje entende de que não basta ir um dia na academia, que não é isso que faz a diferença, não basta, você precisa ter consistência, você precisa ter um treinamento constante para alcançar resultados. A mesma forma, acredito que o estudo é a leitura. Não basta ler um livro uma vez. É preferível que você leia um pouquinho todo dia. É preferível que você continue perpetuamente estudando, porque isso sim vai trazer resultado. É como se, na comparação, a leitura fosse a musculação para a mente. Então, é preciso buscar isso. E eu vejo hoje, muitas vezes, pessoas fenomenais, pessoas com muita capacidade, até dentro da própria SigiCloud, pessoas que poderiam alcançar o infinito e que, talvez, dentre outras coisas, essa falta de perspicácia na busca do estudo, talvez essa falta de incentivo à leitura atrapalhe elas, e elas pudessem ter uma velocidade de evolução muito maior se elas tivessem um contato maior com esse estudo, com essa leitura. Então eu acredito que se eu pudesse deixar uma mensagem ou algo assim, seria isso: busquem conhecimento, procurem ler, é algo que jamais alguém vai tirar de você. E Guilherme, onde a gente pode encontrar você, a empresa, nas redes sociais? Tanto no LinkedIn, como no Instagram e no Twitter ou X, no @gmprestes. É o meu nome padrão em todas as redes. Eu tento compartilhar, então, cada vez mais pequenos pedaços de conhecimento do meu dia a dia, do que acontece na minha semana e do que eu acho que é importante, que trouxe a SigiCloud ao patamar onde ela está e pode agregar muito na vida de alguém.
E eu quero agradecer a sua participação aqui na sua história. Foi muito bacana ouvir, né, todos os processos que você viveu, a sua relação de respeito com os seus familiares, com os seus funcionários, com a própria empresa mesmo. E eu desejo vida longa e muito sucesso. Não, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que os meus relatos possam impactar algumas pessoas e possam fazer com que elas busquem evolução, que elas se amparem na história da CG Cloud. Sim. E que essa história possa então fomentar novas histórias. E deixo desde já meu contato, meu canal à disposição nas redes sociais para quem quiser buscar uma conversa, um diálogo comigo, que me busque, que me chame lá nas redes sociais, que eu vou adorar compartilhar conhecimento, fazer uma videochamada ou até almoçar com o pessoal e tentar compartilhar um pouco do que eu sei. Legal, você está à disposição. Estou à disposição. Obrigada, Guilherme, e obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.